Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Vamos aqui trabalhar o artigo 5º em detalhes. Os tópicos mais relevantes e mais recorrentes. Você que vai fazer concurso para a Polícia Militar em todo o Brasil, concurso para a Polícia Civil em todo o Brasil, concurso também para Ministério Público, Tribunais de Justiça, esse artigo 5º ele é um dos mais recorrentes. Para quem não me conhece, eu sou Valnei Oliveira, sou advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Se você ainda não é meu aluno, se inscreva no meu canal, coloque aí um sininho para você ser acionado sempre que tiver um novo conteúdo aí de aula, você pode ter acesso. Lembrando também que eu tenho um site. No meu site eu tenho vários materiais para concurso público, Então visite o meu site www.valneioliveira.com.br www.valneioliveira.com.br. Eu vou colocar o link do meu site logo nos comentários, no início dos comentários deste vídeo, aí você pode clicar que vai ser direcionado lá para o meu site, tá? Hoje estamos aqui de forma bem tranquila para a gente bater um papo todo especial sobre o artigo 5º, que é peculiar e recorrente em concursos públicos em todo o Brasil. A primeira peculiaridade que nós temos que ficar atentos é para a cabeça do artigo 5º, o chamado caput do artigo 5º. Ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vamos por parte. Primeira coisa que nós temos que entender é o quê? É que o artigo 5º ele traz a ideia da chamada igualdade, entre outras coisas, liberdade, igualdade, segurança e tal, e propriedade. E nós observamos no artigo 5º que ele fala assim, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Quando ele está tratando esse tema aí, estamos com a ideia da igualdade formal, ou seja, todos são iguais perante a lei. Tá? Mas logo lá na frente, quando nós tratarmos ali o inciso 1 do artigo 5º e outras peculiaridades, vamos ver que aparece a ideia da igualdade material. E aqui, logo de antemão, quero trazer para você esse tema que é recorrente, igualdade formal e igualdade material. O que é igualdade formal? Igualdade formal é quando a própria lei diz, como falamos agora na cabeça do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quando você estuda também ali os direitos políticos, ali pelo artigo 14, mais ou menos, salvo engano, lá ele fala também que o voto é igual para todos. Então, quando se trata do tema, o voto é igual para todos, eu posso afirmar categoricamente que realmente o meu voto é igual ao seu, que é igual de qualquer um outro. Então, eu posso também trazer a ideia aí da igualdade formal. Mas logo mais nós iremos falar da igualdade material, que é a igualdade de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Mas quando trouxermos a peculiaridade, aí eu vou lembrar para vocês novamente, mas o que nos importa logo de antemão agora é a ideia da igualdade formal que aparece logo aqui na cabeça do artigo 5º. Uma outra peculiaridade também recorrente em concurso público que aparece na cabeça do artigo 5º é justamente em relação à titularidade dos direitos fundamentais. De acordo com o caput, a cabeça do artigo 5º, a titularidade de direitos fundamentais é a quem? Aí fala, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aí fica uma pergunta que não quer calar. E aquele estrangeiro que não é residente no país, ele não vai ter direito fundamental garantido? E aí nós temos que entender que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele estendeu a titularidade dos direitos fundamentais, ou seja, ele entendeu que o artigo 5º, a cabeça do artigo, estava muito aquém de quem são os titulares dos direitos fundamentais. E aí nós conseguimos aí acrescentar, conseguimos agregar aí que também são titulares de direitos fundamentais. Quem mais? São titulares de direitos fundamentais os estrangeiros em trânsito no Brasil, a pessoa jurídica também é titular de direito fundamental e não esqueça também que o embrião no ventre materno, ele também é titular
dos direitos fundamentais, tá certo? Então, mais uma vez, trazendo a peculiaridade do artigo 5º, a gente observa que logo no artigo 5º traz à baila 5 direitos fundamentais importantes: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. O que nós podemos entender logo nesse artigo 5º é que nós estamos diante de direitos fundamentais, né, que são chamados de direitos de primeira geração ou primeira dimensão. O que é direito de primeira geração ou direito de primeira dimensão? Como o próprio nome diz, é aquele em que o Estado não pode intervir, é aquele chamado prestações negativas do Estado. Então, regra geral, o Estado não pode intervir na vida do cidadão, o Estado não pode intervir na liberdade do cidadão, o Estado não pode intervir na segurança e assim por diante. Agora, na segurança pessoal, tá? Não vamos confundir com a segurança que vai aparecer lá no artigo 6º, que é direito de segunda geração. Aqui não pode intervir, não pode influenciar, né, intervir na segurança, na propriedade, entre outros. Agora eu quero trazer aqui algo muito importante para os senhores, mas muito importante mesmo. O que é, professor? É que os direitos fundamentais como um todo, eles não estão só no artigo 5º, tá? Muita atenção. As bancas são recorrentes em dizer os direitos fundamentais estão somente no artigo 5º porque é um rol taxativo, uma lista taxativa. Não. Os direitos fundamentais, eles estão espalhados em toda a Constituição Federal. Tá? Então, o que podemos dizer é que a lista do artigo 5º de direitos fundamentais é uma lista exemplificativa e não taxativa e não exaustiva. Tá certo? Muito bem. Então, como eu falei aos senhores, só recapitulando, lembra que as pessoas jurídicas também são detentoras de direitos fundamentais, são titulares de direitos fundamentais, tá? Lembre também que, como eu falei anteriormente, o estrangeiro que está em trânsito no Brasil, uma vez o professor falou, ou um aluno meu falou, professor, mas se o estrangeiro não tiver carteira de habilitação, não tiver no trânsito, não é no trânsito, é em trânsito. Então, se o estrangeiro estiver em trânsito no Brasil, ele também terá direito fundamental garantido. Então, além daqueles titulares que estão lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º, né? Ou seja, são titulares dos direitos fundamentais, os estrangeiros, os brasileiros e os estrangeiros residentes do país. Aí vamos lembrar também os estrangeiros em trânsito no Brasil e também vamos lembrar da pessoa jurídica e o embrião no ventre materno, tá? O embrião no ventre materno. Agora eu quero que você anote no seu material uma informação muito importante em relação ao direito à vida. Por quê? Porque nós sabemos que o Estado, em relação ao direito à vida, ele tem uma dupla acepção em relação a isso. Como assim, professor? A primeira acepção é em relação a enquanto o direito de continuar vivo. E a segunda percepção está relacionada ao direito de ter uma vida digna, uma vida boa. O Supremo Tribunal Federal, anote aí, ele já decidiu o quê? Que aos indivíduos, tá, assiste qual direito? O direito à busca pela felicidade como forma de realização para o princípio da dignidade da pessoa humana. Então é muito importante você lembrar esse detalhe aí em relação a esse tema. Outro tema muito importante também, ainda tratando sobre o direito à vida, lembra que existe a vida extrauterina e existe a vida intrauterina, tá? E o grande segredo e aquela questão, professor, da interrupção da gravidez de feto anencéfalo? Seria isso aí um atentado à vida? Seria isso contrário à Constituição Federal? O Supremo Tribunal Federal garantiu que é direito da gestante submeter-se à antecipação terapêutica do parto na hipótese de gravidez de fato anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Então nós chegamos à conclusão que o Supremo Tribunal Federal ele entendeu o quê? Que nesta situação do feto anencéfalo não haveria aí uma colisão real em relação aos direitos fundamentais. Por quê, professor? Porque o anencéfalo, o feto anencéfalo, ele é inviável. Tá? Ou seja, em outras palavras, o feto anencéfalo não era titular de direito à vida, tá bom? Então nunca esqueça que
o feto anencéfalo, apesar de ser biologicamente vivo, por quê? Porque ele tem tecido, ele tem células e tal, mas juridicamente ele é morto. Por quê? Porque ele não tem a proteção jurídica. Tá certo? Então, mais uma vez, em relação ao feto anencéfalo, né, no caso aí, ao aborto, não seria considerado aborto justamente um crime, porque o Supremo Tribunal Federal entende dessa forma. Uma outra coisa que é interessante os senhores entenderem é em relação à ideia das células tronco embrionárias, tá? Muito cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal já definiu também que a ideia da pesquisa ali com as células tronco embrionárias não vai ofender o direito à vida, tá? Não ofende o direito à vida, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, resumidamente, ainda sobre o artigo 5º, lembre-se que o direito à vida, existe a vida intrauterina, a vida extrauterina. Lembra que esse direito à vida também, ele dá o direito à busca pela felicidade, tá? E lembra que esse direito à vida ele não é absoluto, ele é relativo. Para você ter uma ideia, a própria Constituição Federal ela traz dentro das suas peculiaridades um momento em que diz que a vida ela pode ser ceifada, por exemplo, em tempo de guerra declarada. Tá? Então, lembre que, regra geral, os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles são o quê? São relativos. Os direitos fundamentais são relativos. E lembra que é compatível com a questão do direito à vida, tanto a pesquisa com as células tronco embrionárias, como também é compatível com o direito à vida a interrupção de gravidez de anencéfalo. Anotar essas dicas? Muito bem. Continuando aí no artigo 5º, o inciso 1, ele fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Mais uma vez, a gente traz à baila a ideia da igualdade formal. Regra geral, todos devem ser tratados da mesma forma. Essa é a ideia da igualdade, tá? A igualdade, basicamente, é a igualdade na lei, ou seja, destinada pelo legislador. Mas existe também a chamada igualdade perante a lei, que é aquela destinada àqueles que trabalham com o direito, juízes, advogados, entre outros, tá? Muito bem, é interessante nós entendermos aqui a ideia, mais uma vez, da igualdade formal para a igualdade material. O professor deu um exemplo de igualdade material, ou seja, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Perfeito. Aqueles projetos sociais, por exemplo, Luz para Todos, Bolsa Família. Esses são projetos que são voltados para um grupo de pessoas, são desiguais, ou seja, tratar o desigual na medida das suas desigualdades. Um outro exemplo são vagas que são destinadas a pessoas com deficiência, né? Outrora era chamada pessoas portadoras de deficiência, mas com o estatuto da pessoa com deficiência, agora é chamado de pessoa com deficiência. Então, as vagas destinadas, o percentual ali de vagas destinadas para pessoa com deficiência é mais um exemplo de direito de igualdade material. Um outro exemplo interessante também é a reserva de vagas na universidade pública para negros e indígenas. Também é o exemplo de igualdade material, tratar o desigual na medida das suas desigualdades. Lembre-se que essa igualdade material também é chamada de ações afirmativas do Estado, tá? Então essa é a ideia da igualdade material, mas lembre-se que essa ideia da igualdade material, ela não pode existir justamente para criar discriminações, tá? Por quê? Pode até haver a ideia de tratar o desigual na medida de sua desigualdade, mas não pode haver também a chamada discriminação negativa, né? Alguns doutrinadores chamam de discriminação uma discriminação positiva, tá? Então, uma discriminação positiva até pode existir, só não pode existir uma discriminação negativa, tá? Muito bem. Uma informação também que é recorrente em concurso público, eu quero que você fique atento à súmula lá do Supremo Tribunal Federal, súmula 683, em relação a quê? Em relação à ideia de limite de idade para determinados cargos em concurso público. É inconstitucional ou não quando o concurso público traz no seu edital limite de idade?
de acordo com o Supremo Tribunal Federal, na súmula 683, ele diz nessa súmula que é legítima a previsão de limites de idade em concurso público, quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Então, recapitulando, não é inconstitucional, tá? Quando pela natureza do cargo, né, no caso, venha a trazer aí a peculiaridade da limitação de idade. É só você entender, por exemplo, quem vai fazer o concurso da Polícia Militar, tá? Então, você sabe que ali é pesado a atividade física e tudo mais. Então, quer dizer, pessoa de uma certa idade não pode aí se submeter, inclusive até para problema do próprio Estado, né, com uma pessoa muito idosa, por exemplo, aí numa Polícia Militar, né, ou também até para a segurança do próprio cidadão, tá? Do próprio indivíduo, tá certo? Muito bem. É muito interessante também nós entendermos que de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da igualdade, ele busca justamente o quê? Impedir discriminações, tá? Em virtude de outras situações, por exemplo, em relação à identidade de gênero e opção sexual do indivíduo, tá? Então, em outras palavras, hoje, né, os transgêneros, eles têm direito, sim, à alteração do seu nome, à alteração do seu sexo, diretamente no registro civil. Detalhe, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização ou tratamento hormonal. Então, pode cair na sua prova esse tema, tá? Aí não fere nenhum tipo de direito, nenhum tipo de princípio em relação a esse tema, tá? É interessante vocês entenderem também que a alteração do nome e do sexo pelo transgênero não dependerá de qualquer processo judicial e pode ocorrer diretamente no registro civil, tá? Esse tema também, ele é um tema muito importante e eu quero que vocês guardem na mente dos senhores. Uma outra situação muito legal é o inciso 2. O inciso 2, ele fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Nesse tópico, a gente traz à baila a ideia do princípio da legalidade, tá? Só que o princípio da legalidade, a gente observa que tem duas vertentes. Quais, professor? O princípio da legalidade voltado aí para os agentes públicos, que é o chamado princípio da legalidade em sentido estrito, também chamado princípio da legalidade, a legalidade estrito sensu, um termo latim, tá? Significa o quê? Que o agente público ele só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. Essa é a ideia da legalidade estrita, ou legalidade estrito sensu, ou legalidade estrita, né? Muito bem. Mas existe também a ampla legalidade, ou legalidade no sentido amplo, ou também conhecida como legalidade lato sensu. Esta é aplicada ao particular, em que os particulares eles podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, muita atenção, quando eu falo assim, ninguém será obrigado a deixar a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, é a ideia que traz aí o princípio da legalidade. Lembra-se que esse princípio da legalidade é aplicado de uma forma aos particulares, que aos particulares é a ampla legalidade, ou legalidade no sentido amplo, ou legalidade lato sensu, em que o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e lembra também que já para os agentes públicos, aqueles que estão lá no poder público, o princípio da legalidade é outro, é a estrita legalidade, ou legalidade no sentido estrito, ou legalidade estrito sensu, que consagra a ideia de que o agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. Essa é a ideia do princípio da legalidade. Bem, nós temos ainda no artigo 5º, inciso 3. Vocês observaram que logo no início do vídeo eu falei para vocês que os princípios fundamentais eles não são absolutos, eles são relativos. A regra geral tem como relativizar os princípios fundamentais. Todavia, entretanto, eu quero que você tenha muita atenção a este inciso 3. Por quê? Porque em relação a este inciso 3, ele não pode ser relativizado. Tá? Ah, professor, então existe um direito absoluto? Eu não vou aqui, poucos doutrinadores enveredam nesta linha, tá? Mas o que eu posso te falar categoricamente é que o artigo 5º, inciso 3, até
este momento, nas questões de concurso que eu vejo em todo o Brasil, ele não é relativizado, não há possibilidade de relativizar este inciso 3. O que traz na redação do inciso 3? Ele diz que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, o que o examinador geralmente gosta de trazer em prova? Em tempo de guerra declarado, em tempo de estado de defesa, em tempo de estado de sítio, é possível a tortura, é possível o tratamento desumano, é possível o tratamento degradante? Não, tá? Está errada essa assertiva. Por quê, professor? Porque ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Eu também sou professor de Direitos Humanos e quando nós trabalhamos ali a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica e outros documentos internacionais, não verificamos por ali também alguma peculiaridade em relação à exceção no que se refere à tortura, no que se refere a tratamento desumano ou degradante. Então, uma voz bem calada, porque a minha voz é a voz dos doutrinadores também minoritários, mas uma voz forte no sentido das questões de cair em prova. Eu realmente nunca vi uma questão que venha trazer a relativização em relação ao direito a não ter a tortura, ao tratamento desumano ou degradante. Mesmo, cuidado, hein? Mesmo em tempo de guerra declarada. Nós vamos conversar, depois que nós trabalharmos os incisos lá no finalzinho, o inciso que trata das penas proibidas no Brasil. Entre as penas proibidas do Brasil temos a pena de morte, mas fala lá, pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Mas o segredo é, mesmo em tempo de guerra declarada, mesmo tendo a pena de morte, não será possível a tortura, não será possível tratamento desumano, não será possível tratamento degradante. Tá certo? Não há possibilidade de tratamento, tortura, tratamento humano, tratamento degradante. Perfeito? Bem, finalizamos aqui essa primeira bateria de dicas. Anote aí as informações importantes. Visite o meu site www.valneoliveira.com.br. No meu Instagram também dou dicas por lá, _Valneoliveira. E aguardo você aí. Qualquer dúvida também você pode acionar no celular 919-9196-5823. Professor Valnei Oliveira aqui, sucesso no mundo todo e até o nosso encontro nesse estudo aqui do artigo 5º. Aquele abraço.